Como que tá avançando isso, Samuca? A ideia é um empréstimo com alguma opção de compra, é isso? Então, Caramujo, é isso que a gente tá buscando ainda, mas é uma negociação que ela está bem avançada. As conversas são tratadas com muito otimismo pelas partes. O Cruzeiro está confiante aí de que vai conseguir essa vinda do Wesley. O jogador já buscou algumas referências também, né? Sobre a cidade, colegas de clube. Acho que ele atuou com o Cássio Fagner no Corinthians. Então o jogador está aguardando, ele se reapresentou lá no Al Nassr, mas o Arthur Jorge entrou no circuito também. O Al Nassr tem diretores portugueses, né? Se não me engano, acho que um ou dois são portugueses. Eles mudaram o técnico agora, mas não vai dificultar numa liberação do jogador. Outros clubes foram procurar o Wesley e aí a resposta foi que a conversa com o Cruzeiro estava para ser finalizada, para ser fechada. Então esses clubes aí ficaram pelo caminho até o momento. Então, se não tiver nada de anormal aí nos próximos dias, é claro que só vai ser jogador do Cruzeiro quando começar a troca de documentação, for autorizado a viajar, mas essa é a expectativa. Eu confesso, não sei ainda, já vi, vai ter opção de compra, vai ter obrigação de compra, não vai ter opção de compra, então isso ainda não consegui confirmar, mas eu acho que independentemente disso, é uma alternativa que o Cruzeiro encontra legal, de um jovem que saiu, foi vendido por uma boa nota pelo Corinthians e tem 21 anos só, né? E esse modelo aí eu gosto bem, porque se o Cruzeiro fosse lá comprar o Wesley, eu até gostaria, mas é uma aposta total, né? Então se você traz o atleta por empréstimo, mesmo que se não tiver opção de compra, depois você pode negociar. Aí vai da vontade do jogador também, né? Adaptei muito bem, quero ficar. Tudo pode acontecer, mas ainda não tenho essa informação. Mas eu acho que é uma opção legal que o Cruzeiro encontra aí para reforçar o time. E se a gente fecha a janela aí, tendo Sinisterra e Wesley para a esquerda, Peck e Arroio para a direita, eu acho que em termos de beirada aí o Cruzeiro tem um salto, Caramujo. Não sei o que o Mike e o Pedro pensam, mas eu acho que dá uma sintonia legal ali nessas beiradas aí do Cruzeiro e jogadores agudos, né? Sim, jogadores que têm essa capacidade. A gente até colocou ali a arte com os números do Wesley na carreira, né? Começa no Corinthians, 84 jogos, 7 gols, 5 assistências. Não são números espetaculares, mas a última temporada dele pelo Corinthians foi bem legal. A maioria dessas participações em gol foi nela. Aí ele vai pro Al Nassr, joga 40 partidas, 5 gols, 5 assistências. Não houve aí uma grande progressão, né? A gente pode dizer assim. E ele tem um rápido empréstimo aí na Real Sociedade, 5 partidas apenas, só uma delas que ele foi titular. Então a minutagem dele nesses 5 jogos não deu nem 90 minutos em campo. Foi muito pouco aproveitado por lá. Então os números da carreira não são tão chamativos, mas é um jogador de 21 anos, né? E ali habilidade, velocidade e intensidade como pontos fortes e precisa trabalhar essa tomada de decisão, essa finalização. Nada que seja propriamente surpreendente para um jogador dessa idade, né? Tem um gol dele, eu acho que é contra o Fluminense, que é loucura, né? Foi contra o Fluminense? Uhum. Que ele entorta o Felipe Melo, né? O pessoal até zoou. Que, tipo, ali ele aposentou o Felipe, mas é um padrão, acho que hoje, até dos pontas formados no futebol brasileiro, e aí a gente pode... Não é uma discussão que a gente vai ter tempo aqui, porque a gente precisaria de muito tempo para poder discorrer sobre, mas o Wesley é um cara de uma característica interessante, né? Justamente esse cara mais alto, né? Ele tem 1,80 m ali, geralmente você espera um ponta, um jogador um pouco mais baixo, mas a gente tem visto essa mudança de padrão também no futebol mundial, o ponta ser um pouquinho mais espichado, digamos assim, mas é um cara habilidoso, é um cara intenso, parte para cima o tempo inteiro, tem a questão do drible, né? De jogar ali num espaço mais reduzido, e eu acho que é um movimento interessante do Cruzeiro, né? A gente ainda aguarda, como o Samuel disse, os moldes, mas o Cruzeiro fazendo aquilo que é uma cobrança por parte da torcida também, no sentido de reforçar o seu grupo. A gente falou muito na última janela, o Cruzeiro foi lá e gastou, digamos assim, tudo no Gerson, e algumas lacunas ainda ficaram, né? Então agora nessa janela o Cruzeiro parece trazer alguns jogadores já prontos, que é o caso de Rojas
e Gabriel Peck, mas também apostando em um atleta mais jovem que já tem uma certa rodagem, mas que ainda pode e deve crescer um pouco mais, que é o caso do Wesley, se concretizada de novo a negociação. Então, acho que é legal e é um demonstrativo também de uma mudança de característica, digamos assim, do Arthur Jorge, do plantel que o Arthur Jorge quer ter para a sequência da temporada, né? Porque o Cruzeiro passa a ter, por exemplo, pelo lado esquerdo, né, Sinisterra e Wesley, são 2 pontas, jogadores de mais verticalidade, mais agudos, né? Assim, o Sinisterra talvez ele tenha essa questão do 1 contra 1, mas ele é muito mais um cara de velocidade, digamos assim. O Wesley talvez já seja velocista, mas é um cara que tem essa questão do drible. Do outro lado, a mesma coisa, assim, você tem o Peck, que é um cara muito agudo, muito forte de ataque ao espaço, de arrancar ali, né, nas costas da defesa, e o Arroio, que já é o cara mais do drible, do 1 contra 1. Então, acho que vale a pena o Cruzeiro mudar, assim, esse sistema, né, as peças que tem à disposição ali na parte ofensiva do campo. E uma outra coisa que a gente cobrava também eram negociações que fugissem do óbvio e da forma óbvia de se fazer, que é ir lá, como o Samuel falou, e sei lá, toma lá, 10 milhões, entendeu? Isso que é a capacidade negocial que a gente esperava quando falaram que o Spindle viria como um especialista em negociação, é você tirar o melhor da situação, e nesse caso aí, ao meu ver, o melhor é isso mesmo, é empréstimo com opção de compra, porque a gente não sabe... Mas essa aí, nesse caso, eu acho que tem muito Arthur Jorge aí, viu? Nesse contato com os portugueses lá. Você tava olhando aí, caramba? Tô até vendo aqui o nome dos maluquinhos lá, dos diretores do clube. Era o Simão Coutinho, é o diretor esportivo, e José Semedo, diretor executivo. É um bando de português aí. Todo o departamento de futebol era de portugueses, né? O Jorge Jesus era o treinador. Então, são esses caras aí. Então talvez tenha muito do mérito do próprio Arthur, né? Sim. Então, porque aí o Cruzeiro consegue, como o Samuel falou, trazer um jogador, ainda, né, não foi confirmado, mas se tudo der certo, trazer um jogador sem necessariamente fazer essa aposta e tem que cruzar os dedos para dar certo, né? Porque é um jogador que não tá pronto ainda, isso é claro. Foi lá pro Al Nassr, a gente ainda não sabe bem como é que é esse projeto saudita, e eu imagino que não seja um grande projeto desenvolvedor de jogadores. A liga também não é uma liga que vai desenvolver muitos caras. Ele teve passagem para a Real Sociedad, que eu acho que é uma coisa interessante também, porque o clube, que é um clube importante da Espanha, faz bons times vez ou outra, assim, até com uma boa frequência. Foi campeão da Copa do Rei, né? Isso. Então, disputa a Copa do Rei vez ou outra também. Viu o potencial nele. Não deu certo, faz parte. Não teve muita oportunidade também. Esses empréstimos, muitas vezes, esperam muito do cara também. Mas você já vê que teve uma prospecção ali vinda deles também. Então, eu gosto. E aí a gente vê realmente que, até pelos números, entregam muito isso. E quem lembra dele no Corinthians, realmente ele perdia muito gol. Tinha essa questão que muito jogador jovem tem no Brasil e tudo mais, que cria muita oportunidade, cria muito volume de jogo e às vezes não finaliza. Mas assim como é o caso do Neisser aqui, do próprio Arroio e de outros jogadores também, Brasil afora, mundo afora, em diferentes níveis, seja nível de jogador do Brasileirão, seja nível sul-americano, seja nível mundial, super promessas. Eu acho que você cobrar, às vezes, só do jogador, você acaba até tirando um pouco da responsabilidade das comissões técnicas que trabalham com eles. Porque quando você pega um cara de 20, 21 anos, 19 anos, a obrigação da comissão técnica também, dos preparadores, identificar essas dificuldades deles e melhorarem. Sim. A gente vê tanto jogador que acontece isso, né? No Cruzeiro teve o próprio Caio Jorge, e aí existem as identificações dos problemas técnicos, pode ser algo psicológico também, de confiança, né? O Caio, eu acho que na época foi muito isso, né? Muito psicológico mesmo. Depois que ele deu uma acertada na mente ali, ele deslanchou e nunca mais parou de fazer gol, ainda em 24. Então, eu acho que por mais que a gente olhe para os números e não sejam nada surpreendentes, até porque se fosse 144 jogos e, sei lá, 90 participações em gol na carreira, ele tava no Real Madrid, né? Tava no City. Eu acho que claro, cobrar do jogador essa melhoria sempre, mas entender que ele é jovem e cobrar também das comissões que melhorem ele. Mas é um cara que eu gosto muito, falando de característica. Acho que o Cruzeiro faltou muito isso em alguns momentos, né? O cara para fazer o arraste ali. E também gosto dessa configuração de elenco, que dando certo com ele, você vai ter ali, né? Como o Pedro falou, o Sinisterra e o Peck como jogadores mais formados, ainda jovens, né? Muita gente até acha que tem mais, mas o Sinisterra tem só 26 anos.
O PEC 25. O PEC tem 25, e aí você tem na sombra deles 2 caras jovens de muito potencial e que estão com fome ali também para chegar, para evoluir, para construir sua carreira, que é o Arroyo e o PEC. Então, certamente quando entrarem, vão entrar na velocidade, vão entrar dando gás e tudo. Então eu acho essa uma configuração bacana. Você deixa o elenco bem balanceado em posições que eu acho que é interessante você, ter caras novos, né? Não sei se contratar caras veteranos, 32, 33 anos para ponta, e caras de carreira já construída, consolidada, a menos que seja um grande, um cracaço, não sei se é a melhor escolha. Então, pensando até na configuração de elenco, me parece bem interessante assim, esse movimento pelo Wesley. Rapaz, se o Samuel Venâncio falou que tá avançando, a Nação Azul já pode começar a se empolgar. Essa possível vinda do Wesley por empréstimo do Al Nassr é uma jogada de mestre do nosso departamento de futebol. Fugindo totalmente do óbvio, o moleque tem apenas 21 anos, uma habilidade absurda e aquela verticalidade que o técnico Arthur Jorge tanto gosta para as beiradas do campo. Mesmo com os números dele na Arábia Saudita ou no Real Sociedade não seja avassaladora, o potencial do cara é indiscutível. Quem não lembra do jogador entortando Felipe Melo na época do Corinthians, com Arthur Jorge usando a sua conexão portuguesa com os direitos do Al Nassr para atravessar o negócio, o Cruzeiro monta um elenco cascudo e muito equilibrado. Vamos ter muita experiência de Sinisterra, Gabriel Peck e com a fome e habilidade de Wesley e Arroyo vindo do banco. É a raposa subindo de patamar nas pontas para brigar por tudo no restante do ano. Para continuar as informações desta quarta-feira, hoje o dia também é de emoção e despedida na Toca da Raposa. O nosso lateral esquerdo, Cauã Prates, usou as redes sociais nesta quarta-feira para dar um adeus oficial ao Cruzeiro. Com apenas 17 anos, o moleque já está de malas prontas para o Borussia Dortmund da Alemanha, onde vai realizar o sonho de jogar a Champions League. Ele fez um texto agradecendo ao clube onde chegou com 10 anos de idade. E vale lembrar, torcedor, que essa venda dele vai render cerca de 75 milhões de reais para os cofres celestes, sendo mais de uma negociação histórica da nossa base. Meu garoto, pode voar muito. A Nação Azul está na torcida pelo seu sucesso na Europa. Agora, família, bota o cinto de segurança, porque a nossa agenda após a Copa do Mundo tá um verdadeiro absurdo de insana. O primeiro compromisso já é neste domingo, dia 12, no segundo amistoso nesta intertemporada contra o Grêmio, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Jogo que deve marcar a tão esperada estreia de Gabriel Peck. Depois disso, o futebol oficial volta com tudo no dia 22 de junho contra o Internacional pelo Brasileirão, dando início a uma maratona de jogos sem descanso de meio e fim de semana. E segura o coração, porque no início de agosto vai ser o teste de fogo para o elenco de Arthur Jorge. No dia 2, o Cruzeiro estreia na Copa do Brasil contra o Chapecoense lá em Santa Catarina, decidindo a vaga no Mineirão logo no dia 5. E para fechar com chave de ouro, no dia 12 e 19 de agosto, a gente tem simplesmente o mata-mata das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. E por isso que a diretoria está correndo para trazer reforços como Wesley e Peck, porque vamos precisar de força máxima para brigar por tudo no restante desse ano. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você está confiante nessa sequência de jogos que tem pela frente? E sobre o possível reforço Wesley, será que vale a pena contratar ele? Comente aqui embaixo. E antes de você sair, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você, torcedor, não perder nenhuma novidade que sai daqui do Diário da Raposa. Um abraço, pessoal, e até a próxima.